Olá galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha, a pedido de alguns alunos, eu fiz uma retomada dos conteúdos trabalhados nos módulos 9, 10 e 11. Então eu fiz uma pequena revisão, ok? Prestem atenção, porque depois eu vou montar uma fichinha de exercícios para vocês estarem exercitando os casos de fatoração. Os casos de fatoração, eles são fundamentais na resolução de inúmeros problemas matemáticos e é importante que a gente exercite e trabalhe cada um deles. Beleza, galera? Boa aula para vocês. Nessa aula, veremos os casos de fatoração. Então, o que é fatorar? Fatorar é transformar a soma em produto. Vejamos um exemplo, pessoal. Olha só, segue aqui o cursor do mouse. AX mais AY é igual a A, que multiplica X mais Y. Observe que aqui eu tinha uma soma e eu transformei a soma num produto, tá certo? Com dois fatores. Observe que o A ele é um fator comum para os dois termos. Então, esse é o primeiro caso de fatoração, chamado fator comum, ou fator comum em evidência. Eu vou falar daqui a pouquinho, no próximo slide, e dar exemplos sobre ele. Aqui, tem 6 casos típicos de fatoração. Eu vou falar sobre os 4 primeiros nessa videoaula. Alguns conceitos desses primeiros é fundamental para que você entenda os dois últimos. Então, bastante atenção. O primeiro é o fator comum, ou fator comum em evidência. Então, aqui eu tenho um exemplo, olha. AB mais AC. Então, você vai observar que o fator A, ele aparece nos dois termos, né? Lembrando que para separar termos, utilizamos o sinal de adição ou subtração. Então, aqui nós temos um binômio. Então, olha o A no primeiro termo, o A no segundo termo. Esse A que repete, eu vou colocar ele como sendo o primeiro fator. Os outros dois que sobram, eu vou colocar dentro do parênteses. Então, vejamos alguns exemplos. Nesse primeiro, observe A elevado ao cubo mais 2A. Observe que o A está repetindo nos dois termos. Então, eu pego esse A que está repetindo e coloco multiplicando parênteses. Mas como eu faço para descobrir o que eu coloco dentro do parênteses? É simples. Eu vou pegar esse primeiro fator, A elevado ao cubo, e vou dividir por A. Olha aqui, eu coloquei aqui A elevado ao cubo dividido por A, subtrai os expoentes, né? Na divisão subtrai os expoentes. O expoente do A é 1, obtenho A ao quadrado. Faço o mesmo procedimento para o 2A. Eu pego o 2A e vou dividir por A. 2A dividido por A, simplifico A com A, né? Porque subtrai os expoentes dá 0. A elevado a 0 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, sempre que tem a mesma letra, a gente já cancela. Então, sobra 2. Aqui outro exemplo, olha. Aqui nós temos um trinômio. O que está repetindo é o K. Então, eu coloco o K como sendo o fator comum. Então, para descobrir o que vai dentro do parênteses, se eu tenho um trinômio, eu tenho que ter, então, 3 termos dentro do parênteses. Observe, aqui eu tinha um binômio, 2 termos. Eu tenho 2 termos dentro do parênteses. Então, o K é o fator comum e eu vou fazer aquele procedimento de pegar cada termo e dividir por K. Ó, Km dividido por K. Simplifico o K sobre o M. Aqui, eu tenho 2Kn. Eu vou dividir por K, ó, 2Kn por K. Simplifico o K, sobrou 2N. E aqui eu tenho K ao quadrado dividido por K. Subtrai os expoentes, K ao quadrado dividido por K, dá K elevado à primeira. Então, aqui eu tenho a forma fatorada desse trinômio. E mais um exemplo. Olha o terceiro. Eu tenho que o A repete nos 3 termos. Coloco o A como sendo fator comum. Então, eu vou pegar A elevado ao cubo, dividir por A, subtrai os expoentes, sobra A ao quadrado. Aqui, 2A ao quadrado, que é o segundo termo, dividido por A, subtrai os expoentes, dá A, né? A elevado ao quadrado, dividido por A, dá A. E aqui, menos AB dividido por A, ó. AB dividido por A, simplifico A, que é igual, sobrou B. Então, observe, olha, se está o sinal positivo,
eu mantenho o sinal positivo. Se está o sinal negativo, eu mantenho o sinal negativo. O segundo caso agora é o agrupamento. O agrupamento é uma recorrência do fator comum em evidência. O que é isso, recorrência? Eu vou ter que utilizar o fator comum 2 vezes para fazer o agrupamento. Então, aqui nesse primeiro exemplo, observe que eu tenho um polinômio. Olha, são 4 termos. Os 2 primeiros termos têm o x. E os 2 últimos termos têm o y. Então, eu coloquei de cor diferente para vocês poderem visualizar melhor. Observe que eu vou pegar só a primeira parte. Eu vou fazer uma divisão imaginária. E eu vou pegar os 2 primeiros termos e colocar o x como fator comum. Então, eu vou fazer x ao quadrado dividido por x, que dá x. Depois, menos ax dividido por x, dá a. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo termo. Com esses 2 aqui, olha. O y, que está repetindo, está em azul, eu vou colocar ele como fator comum. Então, vai ficar xy dividido por y, cancela o y, sobra x. Depois, menos ay dividido por y, sobra a. Aí você vai observar uma coisa, olha os parênteses, ó, x menos a. Está repetindo esse x menos a nos 2 termos. Então, eu vou pegar o x menos a, vou reescrever ele, porque ele passa a ser o fator comum. E o que sobra, o x e o y, eu coloco dentro do outro parênteses, seguindo o sinal que está aqui antes do y. Se for soma, eu coloco soma. Se for subtração, eu coloco subtração. Então, essa é a forma fatorada desse polinômio. Vou dar mais um exemplo para vocês. Ó. Novamente, 4 termos. Tá? Poderia ser mais que 4 termos, não tem problema. Só que a gente separa. Então, vamos fazer uma linha imaginária aqui. Vamos fazer o fator comum só com esses 2. Então, eu vou colocar o x como fator comum. O que sobra? A mais b, correto? Ó, o x como fator comum, sobrou a mais b. Aqui está repetindo o 2. Então, o 2 é o fator comum. Se eu tirar o 2 e tirar o 2, sobra o quê? A mais b. Ok? Observem que os parênteses são iguais. Então, esse a mais b, eu vou colocar como fator comum aqui, ó. Eu vou tirar o a mais b. Se eu tirar o a mais b aqui, o que sobra? Sobra x mais 2a. Aí eu pego o x mais 2a e coloco dentro de outro parênteses. O terceiro caso é a diferença de quadrados. Tá? O que é a diferença de quadrados? Olha, eu tenho um valor elevado ao quadrado menos outro valor elevado ao quadrado. Por isso, diferença de quadrados. A forma fatorada dessa diferença de quadrados é a multiplicação é o produto da soma pelo produto da diferença de 2 termos. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem o porquê que chega nesse a ao quadrado menos b ao quadrado. O porquê disso? Ó, vamos aplicar a distributiva termo a termo. A vezes a. Somos expoentes da a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o b. O b vezes a, dá ab. O b que multiplica menos b ao quadrado. Observe que aqui eu tenho menos ab e mais ab, né? Menos 1ab mais 1ab. O que eu faço? Eu simplifico os dois, né? Isso aqui vai zerar. O que sobra para mim? A ao quadrado menos b ao quadrado. Tá certo? Agora vamos fazer um exemplo. Como que eu chego na forma fatorada de uma forma mais simples, mais prática? Então, eu tenho sempre uma diferença. O próprio nome já diz que é uma diferença de 2 quadrados. Se está elevado ao quadrado, eu consigo tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de a elevado ao quadrado é a. A raiz quadrada de 25 é 5. Daí, o que você vai fazer? Você vai usar o a e o 5 e vai colocar dentro dos parênteses. Sempre 2 parênteses. Um você vai colocar soma e o outro você vai colocar diferença.
Então fica a mais 5 que multiplica a menos 5. Entenderam? Ó, tira a raiz quadrada, tira a raiz quadrada. Coloca dentro do primeiro parênteses positivo. Depois pega o a e o 5, também coloca no segundo parênteses negativo. Na diferença de quadrados, sempre vai ser um positivo e um negativo. Caso você coloque o negativo de cá e o positivo de cá, também não tem problema. Vale a propriedade comutativa. Olha esse outro exemplo um pouquinho maior. Ó, 9a ao quadrado, b ao quadrado. Tira a raiz quadrada desse termo inteiro. A raiz de 9 é 3, de a ao quadrado é a, de b ao quadrado é b. A raiz de 16 é 4. De x elevado à quarta é x ao quadrado. Quando é raiz quadrada que tem um expoente, a gente pega a metade do expoente. De y à sexta é y à terceira. Esses dois termos aqui eu vou colocar dentro do parênteses. Ó, um com sinal positivo e o outro com sinal negativo. Então, aqui já obtém a forma fatorada da diferença de quadrados. Agora, o quadrado perfeito. O quadrado perfeito ele pode ser da soma e pode ser da diferença. É bem parecido, só vai mudar o sinal. Eu vou mostrar aqui o da soma e depois eu comento da diferença. O que significa a mais b ao quadrado? Então, o resultado de um termo somado com outro ao quadrado sempre vai dar isso. Então, na verdade, isso aqui é uma formulinha. Se você conseguir memorizar, é muito importante. A gente usa demais isso aqui na resolução de inúmeros exercícios. Mas caso você esqueça como chegar nisso, ó, a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais b ao quadrado, ou primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Por que eu chego nisso? Por causa da propriedade distributiva. A mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Então vai ficar assim, a vezes a ao quadrado. A vezes b, 1ab. B vezes a, 1ab. B vezes b, b ao quadrado. E aí, observem que aqui eu vou somar esses dois termos que têm a mesma parte literal, porque eles são termos semelhantes. 1ab mais 1ab, eu obtenho 2ab. Aqui no final, pessoal, cortou, ó, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, tá certo? É esse resultado aqui no final, ó. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Na diferença é a mesma coisa, aplica distributiva, só que aí você vai somar menos 1ab com menos 1ab, e aí você vai obter menos 2ab, né, que saiu certinho, observe. Aqui, dois exemplos, ó, aplicando a formulinha. O x é o primeiro termo, o y é o segundo termo. Então, eu faço o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Existe uma explicação geométrica de como chegar nisso aqui. Eu posso estar passando para vocês aí futuramente, tá joia? Ou no plantão de dúvidas. Aqui, olha, a mesma coisa. O primeiro termo é 2, o segundo termo é x. Então, eu vou fazer primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Resolvo a potência, dá 4. Resolvo essa multiplicação, menos 2 vezes x menos 4x. E o x quadrado não tem como resolver, apenas repito. Ok? Pessoal, espero que esse resumo tenha ajudado no esclarecimento de algumas dúvidas de vocês. Caso essas dúvidas permaneçam, vocês têm liberdade de mandar uma mensagem para mim, tá certo? E aí eu vou esclarecendo aí de acordo com as dúvidas de cada um. E como eu falei lá no início, eu vou montar uma fichinha e vou disponibilizar para que vocês exercitem esses casos de faturação. E se aparecer as dúvidas, vocês vão me perguntando, ok? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para todos.